palavra de Deus diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Nós precisamos entender que guardar o coração é algo de muita importância e relevância no relacionamento com Deus. Esse de Antonina, no Paraná, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Estamos considerando a declaração de Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. O que significa guardar o coração? Obviamente, a Bíblia não se refere ao órgão do corpo que bombeia o sangue, embora também seja importante que você cuide da sua saúde cardiovascular. Mas quando a palavra de Deus fala sobre o coração, está falando sobre o âmago, sobre o íntimo, sobre o centro do ser, sobre aquilo que, assim como o coração determina o funcionamento da vida no corpo, no aspecto natural, aquilo que no plano espiritual nos afeta também profundamente. Aliás, eu não terminei a leitura do versículo. Quando a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, o verso 23 de Provérbios 4 termina dizendo, porque dele procedem as fontes da vida. O que eu e você precisamos entender é que aquilo que afeta o coração, afeta o resto da nossa vida. No mesmo livro de Provérbios, no capítulo 27, no versículo 19, a Bíblia diz, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Ele está falando da água como um espelho, refletindo o rosto de quem olha. E a Bíblia está dizendo que assim como a pessoa que vê naquela água o reflexo exato de como é o seu rosto, o coração é o reflexo exato de quem nós somos. E nós precisamos compreender e entender na perspectiva bíblica que quando santificamos a primeira parte, ou a parte mais importante de algo, como diz Romanos capítulo 11:16, se a raiz é santa, os frutos também são. Quando santificamos a primeira parte, santificamos o resto. A raiz é a primeira parte que aparece quando a semente germina. E ela não é só a primeira, ela é importante porque determina o curso do resto. Mas se oferecemos aquilo a Deus, oferecemos o resto. Qual a importância do coração e por que devemos guardá-lo? Bom, em primeiro lugar, quero destacar que a obra de Deus tem que acontecer em nosso coração. Em Ezequiel 36:26, Deus prometeu, dar-vos-ei um novo coração. Essa promessa vinha desde a antiga aliança e se cumpriria na nova. Em Jeremias 31:3, Deus diz, escreverei em vossos corações as minhas leis. Quando chegamos no Novo Testamento, na primeira mensagem pública do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que a resposta das pessoas que ouviram a palavra foi a seguinte, Atos 2:37, compungiu-se-lhes o coração. E depois se convertem. Nós temos a declaração de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, no verso 17, habite Cristo em vossos corações. Então entendemos em primeiro lugar que a obra de Deus tem que acontecer em nosso coração. Por quê? É um lugar estratégico. Se ele for afetado, o resto também será. Quando a Bíblia diz sobre o que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pense assim, se você quiser poluir um rio, não precisa sair tentando poluir toda a extensão das suas águas. Basta poluir a nascente. Se você afeta o início, você vai afetar o restante do rio. Com o coração é a mesma coisa. E a Bíblia nos mostra que o coração também é disputado, tanto pelo pecado como por uma ação de Satanás. O pecado começa no coração. Em Gênesis 6:5, a Bíblia diz que Deus viu que todo o desígnio do coração do homem era mau. Em Marcos 7:20 e 21, Jesus diz que do coração do homem procedem todos os males. Em João, no capítulo 13, no verso 2, a Bíblia diz que pôs o diabo no coração de Judas. Está falando do momento em que Judas iria trair ao Senhor Jesus. E depois em Atos capítulo 5, versículo 3, nós lemos o apóstolo Pedro questionando Ananias, porque encheu Satanás o seu coração. Então, reconhecendo em primeiro lugar que a obra de Deus tem que acontecer no coração humano. Em segundo, porque é lá que o pecado começa e Satanás e o pecado vão disputá-lo. Nós precisamos, em terceiro lugar, destacar o que é que Deus diz sobre o coração. Em Deuteronômio 6:5, o Senhor disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Em Jeremias 29:13, o Senhor fala, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso vem no contexto de buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, o Senhor diz ao profeta que ele olha o coração e não a aparência. Podemos ainda levar em conta a declaração de Jesus em Marcos 7, versículos 6 e 7, falando dos religiosos dos seus dias, ele afirma, o seu coração está longe de mim. O coração, porque o corpo estava presente nos rituais. E em Provérbios 23:26, nós lemos o apelo feito, dá-me o teu coração. Em quarto lugar, eu quero destacar alguns perigos do nosso coração e a razão de guardá-lo. Em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso
E nós precisamos perceber que muitas vezes o engano tenta se instalar no coração do homem. A Bíblia diz em Tiago 1,26 de pessoas cuja religião é vã. E delas, a Bíblia diz que eles estão enganando-se a si mesmos. E o engano acontece no íntimo do coração. Alguém dedicando-se à religiosidade, acreditando que está se oferecendo a Deus e necessariamente não está agradando o Senhor. Em Hebreus 3, dos versículos 12 até o 15, nós lemos: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, e aqui ele cita uma passagem bíblica registrada no Salmo 95, verso 7 e 8. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Devemos cuidar com um coração duro. Quais são as características de um coração duro? Em primeiro lugar, ele fala sobre não termos um coração mau e descrente. Outras traduções dizem um perverso coração de incredulidade. Um dos elementos da dureza do coração é a incredulidade. É a incapacidade de corresponder com Deus. É endurecer o coração para a voz de Deus. A mesma voz que tem o poder de nos inspirar não só a obediência, mas que primeiro desperta a fé. E isso é algo, a respeito do qual eu e você somos exortados a ter cuidado. Mas também a Bíblia fala sobre não ser endurecido pelo engano do pecado. É gente que peca e não reconhece isso, ou gente que mesmo reconhecendo que peca, acaba não se arrependendo. Em Deuteronômio, no capítulo 15, no versículo 7, Deus adverte o seu povo dizendo: não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos ao seu compatriota pobre. Quando faltamos com misericórdia para com o necessitado, estamos manifestando um coração duro. Uma outra referência bíblica que demonstra esses aspectos ou desdobramentos de um coração duro pode ser visto em 1 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 29. A palavra de Deus fala a respeito de Davi, celebrando diante do Senhor o retorno da arca. Mas a Bíblia diz que Mical, sua esposa, o desprezou no seu coração, o criticou. Um coração excessivamente crítico. Muitas vezes ele denuncia a presença de um coração duro que precisa de cuidado. Nós também precisamos entender que em Marcos 3,5 a Bíblia diz que Jesus se ressentiu da dureza do coração deles. Isso significa que um coração duro dói em Deus, por assim dizer. Mas, por outro lado, a Bíblia diz no Salmo 51:17 que é um coração quebrantado, Deus não despreza. Então, em vez de um coração duro, precisamos de um coração que se quebra, que não permaneça endurecido, e ele pode ser quebrado diante de Deus. Há outras advertências a respeito de um coração que se exalta contra o Senhor e contra o próximo, e obviamente nós devemos entender quais são esses perigos para que a gente possa evitá-los. E eu termino em quinto lugar, falando de cuidados que eu e você devemos tomar. Se o coração é apresentado como as fontes da vida e aquilo que o afeta as demais coisas, nós precisamos entender que o que colocamos no nosso coração, ele inevitavelmente acaba regendo a nossa vida. Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 45, Jesus diz: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e no versículo 34, Nosso Senhor diz: porque onde estiver o tesouro de vocês, aí também estará o seu coração. Precisamos guardar o coração, precisamos guardar o que o toca, precisamos guardar aquilo que o atinge e separá-lo para Deus. E, entendendo isso, precisamos saber que devemos encher o coração da palavra. Diversos textos bíblicos falam a respeito disso. O primeiro versículo da Bíblia que eu decorei foi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esdras 7:10 também diz que ele dispôs o coração para Deus, para ensinar a lei, até para servirmos os outros, precisamos de um coração disposto. E, no final, precisamos entender que a advertência que nós lemos agora há pouco, de Hebreus capítulo 3, nos fala a respeito de cuidado permanente. Quando a Bíblia diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Isso significa que o estado do nosso coração não é aleatório e nem tampouco determinado por Deus, mas é nossa responsabilidade. Então, meu apelo a você: guarde o seu coração. Dessa forma, você vai honrar a Deus, permanecer perto dele, não vai se afastar, não vai sofrer os prejuízos espirituais. É sua responsabilidade. E para isso, você pode também contar
com a graça de Deus, mas faça a sua parte.